Que bom que o Senhor sempre levanta pessoas no meio da igreja para cumprir o propósito dele e nos ajudar nesse nosso trabalho. Você sabia que o culto é um trabalho que nós oferecemos a Deus, é um trabalho, é um serviço santo, que sempre traz retorno para nós. Nosso Deus é um Deus galardoador, que recompensa a nossa fé. Nós agimos pela fé, nós aceitamos os desafios pela fé. O Senhor, Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle com fé. Eu quero falar nesta noite sobre a fé. Gostaria de trazer um estudo da palavra, algumas características da fé. Nós vamos ler alguns textos da carta de Paulo aos Romanos e vamos citar alguns outros. Nós estamos, na quarta-feira, estamos estudando, em aprofundando raízes, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E um dos assuntos que Paulo trata nessa carta é a fé. Paulo fala da fé. Romanos é um tratado de teologia, é um dos maiores tratados de teologia que nós encontramos na Bíblia, sobretudo aqui no Novo Testamento. O nosso professor de hoje, Paulo Garcia, estava falando que dos escritos bíblicos, primeiramente vieram as cartas de Paulo, elas circulavam entre as comunidades cristãs e depois das cartas de Paulo, o Evangelho. Então veja como que essas cartas, os escritos deste homem, que foi de fato escolhido por Deus, nortearam a vida da igreja e o modo de vivermos a nossa fé. Então vamos, palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versos de 1 a 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Fala conosco, Senhor, na Tua palavra. Deus, que o nosso coração estejam abertos agora para ouvirmos e sermos ministrados por Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Essa carta de Paulo, que é destinada a Roma, mas ela também era uma carta que era destinada a todo mundo cristão, e desnecessário nós dizermos em que circunstâncias ela é escrita. Com raríssimas exceções, se é que existe alguma, principalmente no Novo Testamento, a maioria dos escritos foram num contexto de perseguição, num contexto de muita luta, por causa da fé em Cristo. E a palavra de Deus diz então ali, Romanos, Paulo já fala logo no primeiro capítulo, no verso 17, ele diz assim: olha, a justiça de Deus se revela nesse evangelho de fé em fé, o justo vive por fé. E a minha pergunta é: como anda a tua fé? Como anda, até onde a minha fé pode me levar? Até onde eu me disponho a caminhar pela fé? Até onde eu continuarei crendo ou confrontando aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo confrontar? Porque em toda a história da igreja, não houve um momento sequer que os cristãos precisaram abrir mão da sua fé. A fé, portanto, ela é um atributo essencial para os filhos de Deus. A fé não é
não é um elemento dispensável. Por isso, nós precisamos sempre fazer uma reflexão da nossa fé, dessa fé que temos, né? Qual que é o alicerce da minha fé? Até onde a minha fé pode me levar? Até onde consigo chegar pela fé? A Bíblia diz que a salvação é pela fé. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé, que nós esperamos Cristo, a manifestação dos filhos de Deus pela fé. Nós entregamos dízimos pela fé, nós cremos pela fé, nós cremos na ressurreição pela fé, nós cremos no perdão pela fé. Tudo aquilo que a igreja ensina, nós recebemos pela fé. E nós recebemos o reino de Deus pela fé. Então, portanto, a fé não é algo opcional nas nossas vidas, mas um elemento essencial que recebemos no momento da nossa conversão a Cristo. Nós recebemos essa fé. Romanos capítulo 10, verso 9 diz: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração crer, fé, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, ao tratar do assunto da salvação pela graça, Paulo está esclarecendo aqui aos cristãos de Roma, de que todos que recebem essa salvação, eles herdam essa fé. E Paulo vai dizer que a fé que nós herdamos é a fé de Abraão. Ele diz aqui em Romanos 4,16, essa é a razão, Romanos 4,16, essa é a razão, porque provém da fé, a salvação, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então, Paulo estabelece aqui Abraão como padrão da nossa fé. Abraão que acreditou em Deus. Abraão que, mesmo contra a esperança, ele colocou a sua fé no Senhor. Gálatas 3,14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o fato é que, quando não tivermos mais nada, quando mais nada nos restar, quando tirarem tudo de nós, nós ainda temos a fé. E essa fé que move montanhas, essa fé que nos faz continuar crendo, quando nada mais restar, lembre-se disso, ainda temos a fé. Uma oração de fé, viver pela fé, ser movido por fé, crer pela fé, suportar as lutas pela fé, levantar pela fé, lutar, batalhar pela fé. É tudo o que temos, e é o que tem nos sustentado, e muitas vezes tem nos levantado. Quando cheguei aqui em 2014, conheci um homem, recém-safenado, um homem de fé, que está lutando pela fé. Ele até estava com os paralamas aí, esses dias arrancou os paralamas aí, né, Roberto? É um homem que se apega à fé, e nós precisamos nos apegar à fé. Porque podem tirar tudo de nós, mas não pode tirar a fé. Por isso é importante que a gente entenda e reflita sobre a fé, porque quando Paulo estabelece Abraão como padrão da nossa fé, ele vai lembrar de Abraão que quando não tinha filhos, ele teve fé. E a sua fé foi suficiente para que ele herdasse a promessa que Deus havia feito a ele, mesmo depois de muito tempo. E a palavra do Senhor diz em Mateus 17:20, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda,
Se a nossa fé for muito pequena, porque não importa o tamanho da fé, porque não é a nossa fé, é a fé naquilo que Jesus já fez, é a fé dele. Então eu gostaria de destacar aqui algumas características da fé. A fé, em primeiro lugar, ela nos faz crer contra a esperança. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 4, 18 e 19. Diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de sua esposa, Sara. Então, qual que é o desafio aqui? Abraão recebeu uma palavra: sai da sua casa, sai da sua parentela, farei de você uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Várias promessas que Deus faz a este homem, e que seria da semente dele. E Abraão, ele passa por lutas, por dificuldades que ele precisou enfrentar, inclusive a idade, o tempo passando, as coisas não acontecendo. Ele não duvidou, ele não permitiu que as dificuldades apagassem a chama da esperança e da fé que havia no seu coração. E por que é importante nós entendermos isso e ouvirmos isso acerca deste homem que é um patriarca da fé? Porque, irmãos, dificuldade é o que nós mais passamos nesse mundo, nessa vida. Nós lutamos com muita dificuldade, nós criamos os nossos filhos, nós conquistamos algum conforto ou alguma segurança para a gente com muita luta. E nós precisamos de fé, não? E esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo hostil, que procura tirar tudo de nós, mas não pode tirar a nossa fé. Portanto, a fé nos faz crer contra a própria esperança, quando as coisas parecem não estarem acontecendo. Abraão teve fé, mas a fé para receber um filho, mesmo quando a sua esposa já havia passado o tempo, ele acreditou, quando muitos já teriam desistido. Por isso, não desista da revelação que Deus te deu um dia, não desista da graça que Deus derramou sobre a sua vida, não desista da unção que Deus derramou sobre você, do Espírito Santo que veio sobre a sua vida, no dia da sua confissão. Tenha fé, não importa o tamanho da sua fé, não importa o que os resultados estão dizendo, continue crendo, continue acreditando. Puxa, eu queria lembrar, assistimos em casa esses dias, o legado, eu até indiquei para que algumas pessoas assistissem um documentário sobre um homem que foi primeiro-ministro de Israel, o legado de, alguém pode me ajudar? Não é? Benjamin Netanyahu veio depois dele. Pois é, eu não vou lembrar o nome dele, mas um homem que tinha muita fé. Quando criança, eles tinham uma brincadeira os meninos derrubavam o outro, era uma brincadeira. E ele era pequeno e magrinho, e ele foi lutar com um bem forte, e quando o forte derrubou ele se colocou em pé e disse, de novo. E aí o grandão derrubou ele se colocou em pé e falou assim, de novo. E o grandão derrubou ele várias vezes, até que a mãe falou assim, filho, você não percebe que você não vai ganhar? Ele falou, não, eu tenho, quem sabe, eu ganho uma vez. E esse homem fez tanto pelo país dele, que é o país de Israel, que está em guerra hoje, e que
deve ser alvo das nossas orações, não é? Porque é um homem que tinha fé, um homem que não desistiu, um homem que tinha esperança, que tinha visão. E a palavra de Deus, ela diz em Hebreus 11, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é convicção. Fé é convicção, eu sou convicto de fatos que não se veem, mas eu espero a volta de Cristo, eu espero a manifestação dos filhos de Deus, eu espero que o anjo vai tocar a trombeta, eu espero que o Senhor vai me levar ressurreto para Ele, porque você sabe, eu disse já aqui, Deus condena o pecado na carne, e é por isso que envelhecemos e morremos, e o que Deus nos promete é um novo corpo glorificado. Nós somos corpo, alma e espírito. Ele não te promete uma nova alma, Ele não te promete um novo espírito, porque esse espírito que habita esse corpo vai subir quando Ele tocar a trombeta, e isso eu recebo e aceito pela fé. Nós cremos pela fé. Abraão aceitou pela fé. Então, fé é convicção, e esse é o padrão de fé que Deus espera que a gente tenha, que a gente adquira. Nossa fé, ela pode ser pequena, mas ela pode crescer. E ela cresce à medida que nós vamos passando pelas provas. As provas são importantes nas nossas vidas, porque elas que nos fazem crescer. As provas, elas nos dão uma bagagem de experiência de quê? De experiência que Deus cuida, que Deus livra, que o Senhor, Ele está cuidando, Ele vai prover um livramento. As provas vêm, as tempestades surgem, elas se levantam, muitas vezes algumas fornalhas, alguns rios temos que passar, mas o Senhor vai junto conosco, e Ele vai fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé. Uma grande mentira é dizer que Deus te aceita como você é. Deus nunca te aceita como você é, nunca vai te aceitar como você e eu somos, nunca vai nos aceitar como somos. Ele nos recebe como nós estamos, mas à medida que Ele entra na vida da gente, Ele vai começar a mudar algumas coisas nas nossas vidas. E o processo de mudança, muitas vezes, a provação faz parte, a tempestade faz parte, a cova faz parte, o deserto faz parte, temos que enfrentar algumas fornalhas, mas Ele não vai permitir que você seja e que você continue como você está. Ele vai fortalecer a sua fé, Ele vai fazer com que você cresça em conhecimento, em graça, em estatura, diante dos homens e diante dos anjos. Esse é o tipo de fé que glorifica a Deus, que nos fortalece, que envergonha o inferno e que nos sustenta no dia a dia. Uma outra característica da fé é que a fé, ela nos leva a crer apesar do tempo passando. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos, Ele me atendeu quando clamei por socorro. Você sabe que lá em esse salmo, que é o Salmo 40, a palavra esperei confiantemente é uma tradução que a gente faz, mas literalmente está escrito assim: esperei esperando, precisei lutar com o tempo passando e as coisas não acontecendo, mas este homem era um homem de fé, e essa é a fé que Deus quer forjar nos nossos corações, no meu e no seu coração. Sabemos que esperar não é uma tarefa fácil, não é um exercício fácil esperar, ninguém gosta de esperar. Veja bem, eu tive uma experiência hoje, eu coloquei 2 fraldinhas para assar no forno, 2. Aí quando ficaram prontas, eu tirei uma, e a gente já sabe, né, que eu já vi em alguns vídeos, que a gente tem que deixar a carne descansando um pouco, você sabe disso? Quando você assa a carne no fogo, o suco da carne, né, que é a proteína, que a turma chama de sangue, não é sangue aquilo, o sangue já foi derramado, aquilo é a proteína, que tem aquela cor, ela vai para as extremidades, mas depois que ela esfria, ela volta para o seu lugar. Por isso, quando você estiver assando uma carne, espere uns 10 minutos, ou até mais um pouco, para poder cortar a carne. Assim ela não vai sangrar, termo popular, né?
Então, assim que a carne saiu do fogo, uma peça eu desliguei o forno e deixei lá, a outra peça eu coloquei na mesa. O que aconteceu? Na minha pressa, eu cortei a carne, toda aquela proteína vazou, a carne endureceu um pouquinho, e a gente comeu daquele jeito mesmo, tem que se alimentar. Mas, à tardinha, quando fui passar um café, eu fui lá, peguei a carne que estava no forno lá, porque a outra a gente comeu tudo, mesmo dura, viu? Peguei a carne, peguei uma faca, cortei uma pontinha, comi, falei, nossa, que gostoso que ficou. Comentei com a esposa, amor, nossa, você nem sabe, eu comi um pedacinho, por isso que tem que esperar mesmo, né? A gente tem problema com espera, e a gente tem que aprender a esperar. Espere em Deus, confie em Deus, pois é certo que Ele te ouvirá, e ao inimigo vencerá. A fé, ela nos faz esperar, mesmo quando nós estamos passando por aparente demora da parte de Deus em ouvir as nossas orações. Abraão não duvidou, ele esperou, e Abraão precisou esperar bastante tempo. 100 anos é muito tempo já para aquela época, mas ele não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, não duvidou da promessa, a sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Portanto, irmãos, diante das tribulações, diante das aparentes demoras, continue exercendo fé em Deus. Não desista da sua fé. Abraão não desistiu. Ele creu apesar de décadas passando e as coisas não acontecendo. Muitos hoje em dia não conseguem manter firme sua fé quando a promessa parece demora demais. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, como diz Paulo, nós somos daqueles que avançam. Muitos dizem que Deus tarda, né? É um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. E isso é uma mentira. Deus nem tarda e nem falha. Deus, ele age na plenitude do tempo. Deus, ele age no tempo certo. A palavra de Deus diz em Gálatas 4, 5 a 4. 4 a 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Ele veio para nos resgatar no tempo da plenitude, na plenitude do tempo. Alguém diz que as soluções não caem do céu, mas as respostas para as nossas lutas estão no trono da graça. Elas estão lá. E nós devemos continuar crendo, esperando em Deus. Deus cumpre suas promessas no tempo determinado. E a gente vê isso acontecendo, sabe? A gente vê isso acontecendo. Porque Deus é que faz essa obra nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a fé nos faz crer contra a esperança. Quando todo está dizendo não, nós continuamos crendo. Em segundo lugar, a fé nos faz crer, mesmo apesar da aparente demora. E em terceiro lugar, a fé sempre deixa um legado para futuras gerações. Olha o que diz em Romanos 4, 22 a 24. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo. Abraão creu para si e para toda a sua descendência, e para aqueles que recebem a Cristo, herdam também a promessa de Abraão.
Então foi Agostinho que disse que a fé e a razão devem caminhar juntas, mas a fé vai mais longe. A fé vai mais longe. Eu creio que Deus deseja que a gente cresça num nível de fé que nós também possamos, assim como Abraão foi padrão de fé, que nós também possamos instilar fé em outro, aqueles que estão à nossa volta. Porque se Abraão é o padrão da fé, é padrão da nossa fé, nós também somos padrão de fé. Quantas pessoas lá no seu trabalho, ou no seu bairro, ou na família mesmo, quando está passando por alguma luta, já recorreram a você e a mim, ou a nós, pedindo oração, pedindo que nós pudéssemos estar intercedendo. Por que isso? Porque em um nível pequeno ou maior, você tem se tornado uma pessoa que é padrão de fé, de piedade, uma pessoa que tem acesso ao trono da graça. Algumas pessoas pedem que, o pastor que tem que orar. Não necessariamente o pastor tem que orar. Mas eu creio que a maioria das pessoas, quando fazem isso, mais por honra, não é? Porque nós sabemos que Deus ouve as nossas orações. Mas, igualmente, quando nós estamos no meio das pessoas que nos conhecem e conhecem a nossa fé, elas pedem que a gente ore, elas pedem que a gente compartilhe um pouco dessa graça a qual nós temos acesso. A palavra de Deus, que somos dispenseiros das bênçãos de Deus. Então somos padrão, nos tornamos padrão. Por isso Paulo vai falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala isso pela fé. E nós também. Essa é a fé que Deus espera que a gente cresça nesse tipo de fé, para que nós também possamos ser exemplos para aqueles que estão à nossa volta. Portanto, nós também seremos aceitos se crermos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, né? O alcance dessa graça também pode, através das nossas vidas, Deus pode alcançar outras vidas. E é assim que Deus tem feito em nós mesmos. Nós dependemos de outros que nos esclarecem, que nos ajudam, que estendem a mão, porque crer, minha gente, muita gente crê, mas continuar crendo, exercendo fé, mesmo diante da luta, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando as perseguições vêm e nos assolam, é preciso ter fé. É preciso ter fé. E essa é a fé que Deus quer que eu e você cresçamos nesse padrão de fé. A fé conquista, existe a fé que tem vitória, mas a nossa vitória, a maior vitória que um crente pode conquistar, é não abandonar a sua confissão em Jesus Cristo. Porque nós podemos ser assaltados, nós podemos passar por uma enfermidade muito séria, podemos perder a saúde, mas pela fé nós não perderemos a nossa salvação, que é o mais importante. Nós vamos continuar crendo até o fim. Então, portanto, a fé genuína, uma outra característica, a genuína fé, ela não é abalada e nem é medida por resultados ou por circunstâncias. O justo vive pela fé. Não são as circunstâncias. Concordo com Spurgeon quando ele diz, a minha fé, Spurgeon que diz, a minha fé não repousa no que sou,
no que sei ou no que sinto, mas a minha fé repousa em Cristo, no que Ele fez, no que Ele é, no que Ele fez por mim e no que Ele está fazendo por mim. A nossa fé não repousa sobre no que a gente sente. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma fala do pastor Nicodemos, um homem de Deus, um pastor presbiteriano. Ele estava falando sobre a questão da fé. Ele vai dizer que nem todos teremos a experiência de grandes homens como John Wesley, como Jonathan Edwards, ou como outros, Moody e tantos outros. Nem todos teremos a mesma experiência que esses homens tiveram. Nem todos teremos as mesmas respostas que esses homens tiveram de oração. Ele vai dizer o seguinte, a verdade é que a maioria de nós não teremos essa, e não sentiremos. Nós podemos sentir a manifestação de Deus, nós podemos receber e perceber Deus respondendo às orações e fazendo coisas tremendas através das nossas vidas, mas necessariamente não é preciso. Aliás, a maioria das nossas experiências de oração, talvez a gente não vai sentir nada. Mas temos a certeza de que Deus está agindo, porque nós vamos continuar crendo e caminhando, mesmo sem nada sentindo. Porque essa é a revelação que Deus trouxe ao nosso coração. Eu era um perdido, um pobre, sem Deus e sem Jesus. Ao ouvir o evangelho da graça e da salvação, eu recebi a Cristo, eu recebi vida, eu fui salvo. E agora, embora eu não perceba, eu creio que eu estou assentado em Cristo nas regiões celestiais. Eu creio que sou embaixador em terra estranha. Eu creio pela fé que eu fui perdoado dos meus pecados. Olha, você que não está podendo participar do Aprofundando Raiz, você está perdendo assim conteúdos importantes, que nos ajuda a compreender a graça e como que Deus trata com a gente. Champlin, ele vai dizer que Deus trata com 2 homens apenas, sabia? Ele trata com Cristo e com Adão. Então, se nós estamos em Adão, estamos na desobediência, mas Deus trata com Cristo, que é o Filho do homem. É Ele que levou a nossa humanidade na cruz, Ele que fez expiação por nós. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga você, Ele não enxerga Vinaldo, Catopázio, Davi, Ele não enxerga você. Ele enxerga o Filho, o que o Cristo fez. É o sangue dele derramado sobre a tua, sobre a minha vida. E por isso que você e eu somos aceitos. Veja que não é uma questão. Isso é graça de Deus. E é o Espírito Santo que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso, quando nós falamos de fé, nós não devemos mensurar a nossa fé a partir de resultados. Não a partir dos resultados, mas algo que se encontra dentro de nós, de uma convicção que o Espírito Santo traz para dentro de cada coração, que somos nós, porque é o Espírito Santo que testifica no homem interior que somos aceitos, que somos filhos, que fomos perdoados. O homem natural não é capaz de compreender esse tipo de fé. Por isso ele não tem certeza da sua salvação e ele não tem certeza de nada. Por isso é melhor você pegar alguma dessas filosofias humanas. Porque para o homem natural, se não há um resultado positivo, tudo é fracasso. Quantas vezes, essa é a pergunta, nós agimos pela fé, mas não conseguimos enxergar os resultados?
Quantas vezes? Mas isso não significa que a oração da fé não foi ouvida. Não significa que a oração da fé não chegou até o trono da graça. Isso não significa que algo não aconteceu. Porque se eu tenho fé, eu creio que algo aconteceu, que Deus ouviu a minha oração, que a minha oração atendeu, que um sobrenatural aconteceu e que no reino espiritual algo repercutiu. E nós temos exemplos disso. Daniel se coloca em oração, 21 dias, jejum e oração, e ele não vê o resultado disso no primeiro dia, no segundo dia, no 14º dia, no 20º dia, ele não vê o resultado da sua oração e nem do seu jejum, da sua consagração, da sua fidelidade, ele não vê nada disso. Mas no 21º dia, Deus concede a Daniel o resultado da sua oração, mas a sua oração foi atendida no primeiro dia, quando ele se colocou em consagração, em jejum e oração diante de Deus. Então, quando você estiver orando, quando você estiver colocando uma causa, derramando a sua dor, a sua luta, a sua aflição diante de Deus, e as coisas não estiverem acontecendo, não significa que não aconteceu. Eu preciso crer, e você precisa crer que algo sobrenatural aconteceu no mundo espiritual, e que Deus está atento sim à sua oração. Ele está atento, assim como uma mãe está atenta ao choro de uma criança, de um bebê. Deus está atento às nossas dores, às nossas aflições, ao nosso clamor, à nossa oração. Então eu preciso crer que Deus ouviu a minha oração. Eu preciso crer que no céu alguma coisa aconteceu. Deus já deu ordem aos anjos dele. E se Deus permitir que alguma coisa que demore a resposta, que alguma coisa aconteça, é porque Deus tem propósito para isso na minha vida. Ele não permite que eu seja tentado além das minhas forças. E se Ele permitir que eu atravesse o deserto, Ele vai junto comigo. Ele estará junto na coluna de nuvem, de fogo, Ele estará junto comigo. Se eu passar pelas águas, Ele estará junto. E isso é fé, queridos. Esse é o tipo de fé que Deus espera em nós. É uma fé talvez diferente daquilo que a gente ouve, mas essa é a fé que Deus deseja colocar nas nossas vidas e no nosso coração. E eu gostaria de encerrar falando sobre a conquista da fé. O que nós podemos conquistar pela fé e suportar pela fé. Hebreus 11, 2 e 3 diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo todo foi formado pela palavra de Deus, de modo que todo mundo visível veio a existir daquilo que não é visível. Então pela fé alcançamos bom testemunho, ouvir de Jesus. Isso é o que nós desejamos, ouvir de Jesus. Servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Pela fé nós queremos ouvir isso. E quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos 25 vezes a palavra fé, só no capítulo 11 de Hebreus. Nós encontramos 18 personagens citados que viveram pela fé. Hebreus cita Abel, Abraão, Raabe, Noé, Sansão e tantos outros são citados aqui nessa carta de Hebreus. E dos versos 32 a 34 nós encontramos uma série de conquistas pela fé. Diz assim: o que mais direi? O autor de Hebreus diz: certamente me faltará tempo necessário para refletir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé, esses homens e tantos outros, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, conquistas da fé. Mas acontece, queridos, até onde essa fé ela nos leva, porque o capítulo 11 de Hebreus não termina no verso 34, ele termina no verso 40.
Então olha o que nós continuamos lendo aqui através da fé. Verso 36, outros, por sua vez, pela fé, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões. Verso 37, aprisionados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Anteriormente escaparam da espada, aqui mortos pela espada, peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas todos estes, verso 39, obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos esses. Provas terríveis. O que nós aprendemos? Nós não podemos permitir que não nos julguem, não podemos permitir que não nos julguem pelos resultados. Porque pode ser que algum de nós não escapemos de alguns tipos de perseguição. Mas isso não significa que a sua fé é pequena. Não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus não te ama. Não queremos com essa palavra aceitar o menos de Deus, não é isso. Porque pela fé todos nós somos importantes diante de Deus. Pela fé, cada um de nós temos a nossa própria história, e as nossas próprias lágrimas estão sendo colhidas pelo Senhor, como está escrito no livro de Apocalipse. Isso não significa que você tem pouca fé. Não significa que Deus não te ama, que Deus não se importa com você. Mas isso significa que, independente dos resultados, nós poderemos também deixar um legado de fé. E esse é o Evangelho de Jesus. Então, conclusão, queridos, importa mais o que o homem interior, pela fé, consegue enxergar no mundo espiritual. Porque se fosse só vitória e só flores, o que diríamos, o que teríamos para dizer desses homens que deixaram um legado de fé para a gente, para nós? Esses homens que se alegravam no sofrimento pela causa do nome de Jesus Cristo. E eu quero concluir essa palavra em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é aquele que recompensa a nossa fé. E a palavra de Deus diz que é necessário nos aproximarmos dEle com fé, com humildade, em adoração, com confissão, mas também com gratidão, crendo que Deus, Ele nos recompensa a nossa atitude de fé. Então que essa palavra, ela possa ser um motivadora para que a gente continue crendo, mesmo quando as coisas não estiverem acontecendo de acordo com a nossa lógica. Porque o nosso Deus não é o Deus da lógica, Ele é o Deus do sobrenatural. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos faça crescer nesse nível de fé,
que nos distingue daqueles que não têm esperança. Não sei como que está a sua fé. Talvez você veio nessa noite em busca de algo que te fortalecesse. E Deus está dizendo para você: filho, filha, continue crendo. Talvez esteja demorando algo que você esteja buscando em Deus. Deus talvez tenha propósito para continuar fortalecendo a sua vida, te dar experiência da graça, da provisão dEle. Continue crendo, não desista não. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, por Tua palavra, e nesta hora, Deus, pedimos que o Senhor continue fortalecendo nossos corações. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nós possamos então, ó Deus, crescer um pouco mais, através, ainda que seja das lutas, as provações, mas crendo sempre num Deus fiel, que nunca permitirá que a gente passe sozinho. O Senhor dará ordem aos anjos, ou quando não, o Senhor mesmo estará conosco, como disse: e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Fortaleça, Pai, o meu irmão, a minha irmã. Fortaleça, Senhor, esse pai de família, esse jovem, nas lutas, e que nós possamos continuar testemunhando da Tua graça, da Tua provisão, do Teu agir nas nossas vidas. E que possamos continuar crescendo em tudo, em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia.